pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela escolha de estarem aqui hoje, né? No meio do feriadão. Então é uma escolha importante, escolher estar aqui. Bom, esse é o nosso 12º encontro, né? Como passa rápido, né? Um dia desse a gente estava aqui falando das primeiras coisas, né, a respeito do curso básico, e agora a gente já passa da metade do curso, 12ª aula. E hoje nós vamos falar sobre um tema que gera uma certa curiosidade, porque esse tema obsessão, ele nos leva àquela impressão assim, né? Puxa vida, será que é coisa de terror? Será que é aquelas coisas que a gente vê no filme, né? Que o padre tem que vir fazer até esqueci como é que a igreja chama, né? Exorcismo, né? Que vai ter que fazer um exorcismo. Que será isso e tal? Bom, então eu já começo fazendo aquele combinado com vocês. Fiquem à vontade para perguntar. Por favor, perguntem mesmo. Agora, levanta o braço, Vinícius vai estar ali a postos para trazer o microfone para que a gente possa ouvir a pergunta e a gente fazer a explicação a respeito. Caso a pergunta seja, acho difícil porque esse tema o pessoal sabe direitinho perguntar sobre o tema, mas se por acaso a pergunta for de um outro tema que a gente ainda verá, porque nós ainda teremos 8 aulas pela frente, né, para concluir o curso. Então, se for ainda algum tema que nós não fizemos, aí me permitam dizer, olha, sobre essa pergunta a gente vai falar na aula tal, e aí a gente não tira o foco do nosso tema de hoje. Combinado? Muito bom. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui quais são os nossos objetivos dessa noite. Apresentar uma visão geral de como os espíritos influenciam as pessoas, modificando-lhes o comportamento. Essa é a ideia, né? A obsessão, a gente vai tentar entender o que significa, como ela se processa e etc. Mas a síntese é de que forma que os espíritos nos influenciam, fazendo com que a gente mude até comportamento, pensamento, né, etc. Para chegar nesse ponto, nós vamos passar por alguns objetivos específicos, né? Estabelecer um conceito de obsessão como uma influência espiritual prejudicial. Depois a gente vai ver que tem um outro tipo de influência que não é prejudicial, né? Não tem a intenção de ser, então a gente vai ver as diferenças a respeito delas. Definir os principais tipos de obsessão, o que nos leva a estar obsediado, a ser obsediado, né? E definir os principais tipos de obsessão. Kardec, por uma questão didática, ele coloca que tem 3 tipos. É claro que não é uma, entre uma e outra, não é uma, como é que eu posso dizer assim, um rótulo, né? Entre uma e outra pode ter uma infinidade de outros tipos de acontecimentos que podem ocorrer, mas, de uma forma didática, Kardec vai trazer 3 tipos principais, que a gente veremos eles ao longo dessa noite. E explicar de forma bastante clara as técnicas utilizadas pelos espíritos na obsessão. Então, ó, hoje, pensem, veremos o que os espíritos utilizam para nos cercear, né, para nos abordar, para ser interessante para a gente. Na semana que vem, aí nós veremos as técnicas para resolver isso, né? Então a aula hoje é obsessão. Hoje eu vou deixar todo mundo obsediado aqui. Aí na semana que vem vocês vêm para serem desobsediados. Aí a gente vai entender sobre as técnicas e as formas, né, de desobsessão. Combinado? Então, ok, vamos seguir. Bom, em primeiro lugar, a pergunta 459 do Livro dos Espíritos diz assim: influem os espíritos em nosso pensamento, em nossos atos? Essa foi a pergunta, né, que foi feita aos espíritos, mas eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Será que eles influem? Será que eles nos influenciam? O que vocês acham, hein? Sim? Quem mais? Alguém acha que não? Todo mundo concorda, né? Olha só de que forma que eles nos influenciam.
A resposta a essa pergunta é assim: a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, quando a gente fala que a obsessão, né, é uma ação, é uma interferência, uma influência de um espírito sobre o outro, então onde estão os espíritos? Onde estão? Em todo lugar, né? Os espíritos pululam o universo. Então, a todo momento, a qualquer hora, em qualquer lugar, a gente pode sofrer essa influência, né? Vão ter aí uma combinação de coisas que vão tornar isso mais favorável, mas pode acontecer a qualquer momento e acontece. Bom, isso nos gera aí uma dúzia de questões, uma dúzia de perguntas a respeito disso. Mas vamos ver algumas aqui. Primeiro, afinal, então dito isso, que eles nos influenciam, etc., o que é a obsessão, afinal de contas, né? Quem é que me ajuda aí de novo? Vou continuar provocando vocês para que vocês participem e ajudem a construir o nosso conteúdo dessa noite. Então, o que seria obsessão? Quem me ajuda aí a falar? Eu já sei que vocês dois gostam de perguntar. Um passarinho lá em casa me falou, olha, vão ter 2 gêmeos lá que são ótimos, e que eles perguntam cada pergunta maravilhosa. Então, já sei que vocês vão perguntar, então podem ficar à vontade para falar, viu? O que vocês acham? O que seria obsessão? Deixa eu, Vinícius, fazer um exercício para hoje, caminhada, viu? Não, também não. Então tá bom. Alguém, quem quer me dizer aí o que acha que é obsessão? Ninguém? Então eu vou dizer, já que vocês não querem dizer, né? Eu sei que vocês sabem, mas eu vou dizer para vocês. Olha lá, ó, qual é o conceito de obsessão? É uma influência que um ou mais espíritos tenta obter sobre um indivíduo desejando prejudicá-lo. Então, não é difícil, né, da gente conhecer pessoas que não têm boas intenções, né, pessoas que às vezes querem, aí vamos falar de trabalho, às vezes no trabalho você vê uma pessoa que está querendo aquele determinado cargo e ela não quer saber, ela quer passar por cima de quem estiver na frente e não importa o que ela vai ter que fazer para chegar lá naquela posição que ela deseja. E se a gente encontra isso, estou dando um exemplo de trabalho, né, que ocorre algumas vezes, mas se isso ocorre com a gente aqui, né, com todos que estamos encarnados, imagina com aqueles que estão desencarnados e que, de certa forma, né, têm uma penetração maior, né, na nossa vida. Então, imagina de que forma que isso não vai acontecer. Bom, e será que todos podem sofrer? Será que, então, palestrante, eu queria que fosse assim, né? Palestrante espírita não tem obsessão, né? Devia ter essa, eu não sei por que Kardec não colocou esse quesito lá, né? Mas não é assim, né? Então, será que tem alguém privilegiado que não sofre obsessão? O que vocês acham? Não tem, né? Todos sofrem obsessão. Quem já assistiu aquele filme do Divaldo Franco? Já assistiram? Se não assistiram, vale a pena. É um filme que vale a pena assistir. O Divaldo, a gente está falando, né, de um dos maiores médiuns, né, que a humanidade conheceu, que está aqui encarnado conosco ainda, né, brasileiro. Então, Divaldo sofreu obsessão fortíssima, né? Então não tem quem não sofra. E aí, qual é a resposta? Sim, as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. Desculpa. Então, há algo em nós que favorece, que é o atrativo para que os espíritos se aproximem, né? Para que eles cheguem em nós. Na verdade, eles não vão inventar nada, não vão criar nada em nós. Eles vão apenas potencializar aquilo que já temos. Então, eu costumava
Desculpe, eu costumava contar que assim que eu vim morar aqui em Salvador, a Paralela não tinha o metrô ainda, né? Então você tinha alguns retornos assim, ao longo da estrada, né? Tinha alguns retornos que as pessoas podiam retornar ali e voltar. E eu ficava com raiva porque eu já moro aqui em Itapuã e Piatã, nessa região aqui já há alguns anos. E o meu escritório sempre foi lá na Pituba. Então eu pego aqui a Paralela, né, para ir para lá e depois, mais tarde, para voltar todos os dias. E aí eu ficava com uma raiva danada, porque quando eu ia na Paralela, na pista da esquerda, esses retornos que tinham era exatamente, saía na pista da esquerda de quem segue. E as pessoas, os motoristas que vinham ali, eles saíam e não se preocupavam em adiantar, né? Alguns ainda faziam o seguinte, saía naquela pista e depois ia jogando para a direita para pegar velocidade, ou sei lá por quê. Eu não. Coitada das mães daqueles. Não, coitado de mim que fazia isso, mas coitada das mães daqueles motoristas, porque eu chegava na traseira e eu xingava, né? Botava o braço para o lado de fora e xingava aquele palavrão, nossa, não sei o quê e tal. E aí até que depois eu fui entendendo, eu fui mudando, né? Eu falei, puxa, mas de repente essa pessoa, né, tá vindo de algum lugar, tá com pressa, ou, né, e por isso entrou na frente do carro. Mas enfim, o trânsito é um local que consegue te colocar na condição do obsessor chegar. Porque naquele momento ali que o cara entra na sua frente e que você baixa um pouquinho a sua vibração para xingar ele, é a hora que eles aproveitam, é aquele momento da raiva, eles chegam para fomentar, para potencializar a sua raiva. E aí o que acontece? Eu estou indo para o trabalho, acontece um negócio desse, aí os nossos amigos, né? Opa, ele está com raiva, vamos lá, vamos aumentar. Aí quando chega no trabalho, é aquela história que pergunta assim, aí, bom dia, aí você já fala, bom dia para quem? Né? Como se, porque você ficou com aquela questão potencializada ali, e talvez você passe o resto do dia até, né, dessa forma. Então é preciso que a gente preste atenção, que a gente use, né, aquela máxima que Jesus falou, orai e vigiai, porque aí você, né, percebendo que isso está acontecendo, isso não me pertence, aí você muda essa vibração e isso vai deixar de acontecer. Não sei se isso já aconteceu com vocês, né, vocês perceberem que um momento assim, e depois você fala assim, nossa, mas por que eu fiz isso tudo, né? Era uma coisa à toa, eu mesmo fico pensando, exagerei, né? Passei do ponto, né? Às vezes acontece. Bom, e por que acontece? Por essa questãozinha que está aí. Aquela figurinha, claro, né? Ninguém vai pensar que essas figuras aladas aqui existem, mas de uma forma, né? Só para a gente ter a ideia, a gente diz que o tempo todo a gente tem o anjinho e o diabinho aqui, né? E dependendo daquilo que a gente está fazendo, um dos dois vai ganhar, né? Porque eles vão estar ali, faz isso, né? E se você se dobrar a fazer, então é a hora que as coisas vão acontecer. E isso a gente está sujeito a essas influências o tempo todo. Isso por quê? Pela nossa sintonia. O que é essa nossa sintonia? Todos nós aqui, vocês viram lá nas aulas, na aula 3 principalmente, que falou sobre perispírito, que nós temos corpos espirituais, né? E que esses corpos são constituídos por uma matéria, né, que é uma matéria fluídica, e um desses corpos em especial, que é chamado duplo etérico, é um corpo totalmente energético. E é um corpo que faz a manutenção, vamos dizer assim, do corpo físico, energeticamente. Então ele tem uma vibração, né? Essa matéria tem uma frequência, uma vibração, e que ela oscila de acordo com as nossas emoções, de acordo com aquilo que a gente está vivendo naquele momento. Então a gente o tempo todo está mudando lá a nossa frequência vibracional. E quando você permanece muito tempo, quando você está muito tempo numa determinada frequência, numa vibração, você atrai para o seu entorno aquela mesma frequência. Você atrai semelhantes. Essa é uma lei, né? A lei dos iguais. Então, quem sou eu, por exemplo, né?
como é que tá os meus pensamentos? Olha que boa reflexão a gente pode fazer agora. Será que eu sou aquele que eu acho que a maioria aqui não vai lembrar, mas eu era jovem há pouco tempo, né? Quando eu era jovem, realmente há muito pouco tempo, que assistia desenho na televisão, tinha um desenho, acho que só o Vinícius que vai lembrar, tinha um desenho da hiena, lembra, Vinícius? A hiena era o seguinte, ela ficava tudo para assim, ó céus, ó azar, ela só ficava naquela... E tinha uma nuvem preta na cabeça dela, para onde ela andava, aquela nuvem negra acompanhava. Por quê? Porque era uma pessoa derrubada, né? A hiena era só tristeza, ela só ficava ali, ó céus, ó azar, tudo me acontece, tudo para mim é assim. Então, aquela frequência que ela gerava, atraía os raios só na cabeça dela, né? A nuvem negra ficava ali em torno dela, porque aquilo era culpa de quem? De ninguém, dela mesmo, que estava gerando aquilo, né? Então, será que eu sou semelhante a essa hiena? Será que eu, ao contrário, sou a alegria, né? Sou a festa? Porque essa pessoa que nós nos descobrirmos será a que a gente vai ter no nosso entorno. Tem um ditado popular, que eu sou péssimo para esse negócio de ditado popular, toda vez eu erro, mas tem assim, me digas com quem andas que te direi quem sois, não tem uma coisa dessa? Então, a gente adapta ele aqui e diz assim, ó, me digas o que pensas e o que fazes, que te direi com quem andas, porque aquilo que você vibra, né, do seu pensamento é o que vai atrair para o seu entorno as suas companhias, né? E essas companhias que nem sempre são as que a gente quer, mas são as que a gente atrai pela nossa vibração. Até aí tranquilo, gente? Tudo bem? Não, eu estou acelerando aqui um pouquinho, mas não se preocupe, se quiserem fazer perguntas, só levantar o braço que a gente vai tentar resolver. Então, ó, isso aí é o que ocorre, né? Você vê que o duplo etérico vai promover essa vibração em torno de nós, e ela pode ser, né, uma vibração de amor, aquelas pessoas que estão o tempo todo ali pensando em ajudar o próximo, né, em fazer a caridade, né, praticar os atos todos de amor, né, a alegria, a paz, isso gera uma certa energia no seu entorno. Por outro lado, a culpa, então, gente, olha, se vocês soubessem, ninguém tem que ter culpa de nada, viu? Aliás, eu vou usar aqui o que o Adenauer fala sempre aqui para a gente. Aliás, ele falou isso uma vez e eu fiquei pensando sobre aquilo e depois eu falei, ele tem toda a razão, né? Primeiro, ó, se a gente tivesse que ter culpa de alguma coisa, por algo errado que a gente fez, então a gente tem que botar a culpa em Deus, porque se ele quisesse que a gente não errasse ou que não fizesse nada errado, então ele faria que nós já fôssemos criados perfeitos, né? Como nós não somos perfeitos, então se tem alguma coisa que eu fiz de errado, a culpa é dele, não é minha. Eu não tenho culpa de nada. O que eu vou tentar fazer é o seguinte, eu vou me responsabilizar por aquilo que eu faço. Então, se eu fiz algo de errado, eu vou tentar depois fazer melhor, aprender, né? Imagino que tanta coisa que eu já fiz errado no passado, hoje eu não faria a maior parte delas. Algumas ainda estou fazendo, mas estou tentando, estou mudando, né? Então esse é o fato. Mas culpa, ninguém tem que ter culpa de nada. A culpa é uma âncora que só leva a gente para aquela frequência, né, ruim ali. A vergonha, o medo. Então, aqui, esse slide foi bem suave, né? Porque tem outras coisas, a raiva, né, a depressão, o ódio, a angústia, todas essas são frequências que fazem com que você fique para baixo, né? E as suas companhias sejam da mesma forma. Então, as emoções e a vontade geram pensamentos, que por sua vez mobilizam energias sutis em torno do indivíduo. Essa mobilização de energia chama-se vibração, é o que a gente falou até agora, né? Então, o que estabelece um estado psíquico situando o indivíduo numa determinada conexão com a dimensão espiritual. Então, esses nossos amigos que estão... Ninguém perguntou nada, às vezes eu espero perguntar alguma coisa para beber água. Ninguém perguntou nada, então eu vou ter que beber água aqui, porque toda hora eu estou com um pigarro aqui, fica
ruim ficar falando para vocês e com um pigarro aqui. Pronto. Então, essa vibração, essa frequência, né, que vai estabelecer um estado psíquico, situando o indivíduo numa determinada conexão com a dimensão espiritual. E que será ela melhor ou pior, não vou dizer boa ou má, porque não é o caso, mas melhor ou pior para nós em função daquilo que a gente está vibrando, certo? Bom, então, o que é a obsessão? Segundo um dos livros, né, da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a obsessão é uma ação persistente de um espírito mau, e aí vejam ali que eu frisei ali, eu sublinhei o mal, porque eu peguei o texto inteirinho, né, do Evangelho, não alterei nada, mas a gente vai falar a respeito desse mal que está escrito ali. Então, ó, que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, está querendo dizer que a obsessão pode ser de uma forma muito simples, muito sutil, até uma muito grosseirona, né? Uma que vai te envolver muito intensamente. Mas ele está dizendo ali que é um espírito mau que vai fazer isso, né? Eu sublinhei exatamente para a gente discutir a respeito. Bom, o que o Adenauer fala sobre isso? Diz assim, ó, muitos comportamentos humanos são, via de regras, ditados pelas influências que os espíritos desencarnados exercem. Então, a gente já sabe, né, que somos influenciados muito mais do que imaginamos. Então, muitos dos nossos comportamentos são ditados por eles. Muitas vezes, eles dirigem as ações humanas sem que se aperceba, pela sua sutileza e pela ausência de conhecimento em se distinguir distintas origens de ideias. Então, de uma forma muito sutil, algumas vezes a gente se permite ser conduzido por esses amigos espirituais, né? Então, por viverem numa dimensão mais fluida e sutil e lidarem com energias suscetíveis ao pensamento, costumam os espíritos que obsediam utilizar-se de técnicas hipnóticas e magnéticas para atingir as suas vítimas. Então, imagina o seguinte, a gente vai falar nos próximos slides, né, que tem uma forma, tem um tipo de obsessão que às vezes a gente mesmo, o próprio, não consegue perceber. Só quem vai perceber é o amigo, o parente, o colega, porque ele vai dizer assim, nossa, eu não estou conhecendo o Luiz, como é que ele está falando uma coisa dessa? Ou como é que ele está fazendo uma coisa dessa? Como se tivesse, de fato, hipnotizado, como se tivesse, de fato, conduzido, né, por uma outra pessoa, né, por uma outra inteligência. Então, como eles nos abordam e nos conduzem nessa situação. Agora, existe um outro aspecto que muitas vezes a gente confunde. Então, é preciso separar o que é uma obsessão, que a gente está falando até agora, do que é uma influência espiritual, né? Vai ter uma infinidade de situações que somos influenciados, mas não significa que aquilo seja uma obsessão. Então, o que seria a obsessão, a gente já falou, é uma ação persistente, de caráter contínuo, que um espírito exerce sobre o outro, e ela é sempre negativa. Então, o espírito que está fazendo aquilo sabe o que está fazendo e está fazendo porque quer, né? E visa prejudicar. É claro, né? A gente sabe que hoje essa
representação do espírito que somos, né, esse personagem que estamos aqui, é a melhor expressão do espírito que somos. Sabiam disso, né? Então, hoje eu sou a melhor expressão do espírito que eu sou de todos os tempos. Significa que na encarnação passada eu era muito pior. Se hoje eu já não sou lá, né, essas coisas todas, não sou boa bisca, imagina o que não era no passado, né? Então, o que a gente pode ter feito no passado, muitas dessas conexões, muitas dessas obsessões, são frutos das nossas relações conturbadas do passado, né? Imagina que se eu estive degladiando lá naquela época, né, que a lei era a espada, e quantas pessoas a gente não tirou a vida, e de repente essas pessoas se veem como espíritos desencarnados e encontram aquela pessoa, opa, esse cara aqui foi o que me matou, ou foi o que me traiu, ou foi o que me fez alguma coisa, né? Foi o meu algoz de alguma forma. Então, vem na intenção de se vingar, né? Na intenção de resolver as questões que não foram resolvidas de forma mais adequada, e aí se unem a nós por algo que a gente permite, por algo que a gente deu de bandeja para que eles potencializassem em nós. Então, muitos dos casos ocorrem em função disso, né? Aí a gente vai caracterizar que é uma obsessão, ele está querendo fazer o mal mesmo. Agora, imagina o seguinte, vamos criar uma situação, essa situação não existe não, eu vou inventar uma situação aqui só para a gente dar um exemplo. Uma mãe, a mãe ama os filhos incondicionalmente, né? É algo assim que não tem filho que possa questionar isso. Mãe ama os filhos. Eu também acho que quando fizeram as regras, erraram, né? Porque não devia filho morrer antes de mãe, tinha que ser ao contrário, né? Não podia, né, nem de mãe nem de pai, deixa eu puxar também para o meu lado aqui. Né? Então tinha que ser na ordem certa, primeiro morrem os pais, depois morrem os filhos, mas às vezes acontece isso. Então uma mãe que tem um filho desencarnado, o que vai acontecer? Ela vai continuar amando ele e vai continuar, algumas vezes, até assim, já vi acontecer, né? Está na hora do almoço, aí ela diz assim, puxa, essa hora o fulano ia estar aqui almoçando, ia estar naquele lugar, a comidinha que ele gosta é aquela, tal. Aí passou. Aí quando chega de tarde, essa hora o fulano ia estar estudando, ele tinha que, né? A escola era assim, assado, tal. Aí de noite, não, essa hora o fulano ia fazer não sei o quê. Resumindo, o dia inteiro atraindo ele psiquicamente. Então, essa mãe, de certa forma, está obsediando, né? Ela que está obsediando o filho desencarnado. E às vezes o contrário também, né? Imagina que uma mãe quer ajudar, a mãe desencarnou, o filho ficou, ela está vendo que ele está lá numa situação, ela do outro lado, ela vem também querendo ajudar, a intenção de ajudar, né? Vai haver uma influência espiritual. É obsessão isso? Não, é uma influência espiritual, mas vai haver. Algumas vezes isso pode até trazer resultados negativos, né? Mas não há intenção de fazer aquilo, né? Então é uma influência. Então a influência é uma ação sutil, boa ou má, porque pode até, na intenção de ajudar, estar prejudicando. Mas não é a ideia, não é a intenção, né? De um espírito sobre o outro. Tem caráter eventual e sem intenção ruim. Então isso pode acontecer. Eu peguei um exemplo aqui de mãe e filho porque é um exemplo que tem uma união muito forte. Mas isso pode acontecer de qualquer forma. Eu estava, acho que foi sábado que eu tive aqui, aí tinha uma pessoa que estava me contando sobre um parente que desencarnou e que depois souberam que aquele parente estava por ali e tal. Então, a influência é dessa forma. Pois não. É que é por causa da gravação. Aí a gente precisa do... Alô? Bem, queria te... É para segurar? Não precisa não, né?
Queria tirar uma dúvida. Quando você trouxe o exemplo aí da mãe e do filho, essas lembranças, né, do cotidiano, do dia a dia, isso traz essa influência, ela é boa ou má? Para mim, assim, eu perdi meu esposo tem pouco tempo e eu faço isso como uma forma de mantê-lo vivo e tentar fazer com que meus filhos tenham leveza ao falar do pai em casa. Então, assim, se isso é uma influência ruim, eu estou fazendo tudo errado. Então, a verdade é assim, existe um prazo, né, porque tem o primeiro tempo da partida, vamos chamar de luto. Esse prazo, ele precisa ser cumprido, é um processo que precisa ser passado, né? Então, de fato, aquela pessoa está fazendo falta ali, a gente sente saudade, a gente manifesta o nosso amor por aquela pessoa. Então, tem um tempo que isso é aceitável, vamos dizer. Se esse tempo ultrapassa, isso começa a ser prejudicial. O que não quer dizer que não honrar a memória, trazer a boa lembrança, né? Em alguns momentos, isso não tem problema nenhum, também é sempre benéfico, né? A pessoa teve uma importância, representou algo de fato na minha vida, então aquilo é bom. Agora, quando eu estou dizendo, eu estou realmente falando assim, fala na pessoa de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Esse exagero é que passa a ser prejudicial. Se isso ocorre a cada 15 dias, se isso ocorre uma vez por mês, e cada vez que ocorre é uma boa lembrança, não tem problema nenhum, não é esse o caso, né? Mas a frequência exagerada depois de um determinado tempo, porque nos primeiros dias, enquanto está no luto, a gente não consegue evitar, faz parte do processo ser assim, né? Mas depois é preciso que isso diminua, porque senão é aquela história, é como se estivesse chamando a pessoa ali, né? Porque o seu pensamento, a sua vibração vai atrair a pessoa. E às vezes ela não tem condição de estar ali, né? Ela não pode estar ali. E aí isso cria angústia, cria uma situação ruim em função disso. Claro? Ok. Bom, então vamos seguir um pouquinho mais. Bom, então essa questão da influência e da obsessão está tranquilo, né? E quem são os obsessores? Pronto, essa agora, vamos ver se alguém me responde, porque hoje eu estou vendo o extremo da timidez. Ninguém pergunta nada. Desculpa, como é o seu nome? Só a Dora que me ajudou aqui agora com uma perguntinha, mas não teve pergunta nenhuma. Então vou provocar vocês. E afinal, quem são? A gente já entendeu o que é, mas quem são os obsessores? Será que são aqueles do clipe do Michael Jackson, naquele clipe do Thriller? Quem são os obsessores? Peguei um clipe antigo, né? Acho que os meninos nem conhecem, tão antigo. Hoje todo mundo conhece tudo, porque está tudo na internet, mas peguei um clipe bem antigo agora. Quem são os obsessores? Quem me diz isso? Será que pode ser qualquer um de nós? Opa! Será que pode ser qualquer um de nós? Será que se a gente não obedece aquele mandamento de Jesus, orai e vigiai, para você vigiar os seus pensamentos, será que eu não serei um obsessor amanhã? Eu acho, na verdade, assim, uma opinião minha, né, que são os espíritos que, por um acaso, não se desligaram de alguma coisa aqui, tem alguma coisa que eles acham que está pendente, que eles têm que ficar aqui, ou estão ligados a coisas materiais, né? Acho que é isso, ligados a pessoas ou a coisas aqui que ficaram, ou que não aceitam que desencarnaram, não queriam ter desencarnado, né? Perfeito. Isso pode ser quem? Um tipo especial de pessoas? Só uma determinada classe? Pode ser Não, quem? qualquer um. Qualquer um, né? Pois é. Então, eu tenho um amigo meu que ele fala assim, não, o fulano de tal é uma reencarnação perdida. Ele quer dizer que aquela pessoa não está se empenhando na sua própria melhora, né? Na sua evolução naquela encarnação. Quando a gente não faz isso, né? Quando a gente não está atento à nossa própria encarnação, seremos nós sujeitos a essa condição, né? Quando eu achar que os meus bens materiais são mais importantes do que as minhas relações com as pessoas, né? Com o afeto, o amor,
quando eu achar que aquela coisa, que aquela determinada pessoa que naquele momento me causou um certo prejuízo é algo que eu deva reparar. Então, todas as vezes que eu tiver essas ideias equivocadas, eu sou candidato a ser o obsessor. Então, não tem assim, pessoas especiais para serem. Qualquer um de nós pode ser obsessor, e algumas vezes até somos, né? Em alguns casos especiais, porque a gente vai ver aqui que uma forma mais comum, né, quando a gente fala de obsessão, primeira coisa, eu tenho certeza que quando a gente falou aqui, aula, obsessão, a primeira coisa que vocês pensaram é de um espírito desencarnado obsediando uma pessoa encarnada. Foi isso que vocês pensaram, né? Tenho certeza. Mas não é só assim, tem uma infinidade de formas, né? Vamos ver aqui quem são os obsessores para a gente chegar nesse ponto. Ó, são gente como a gente que sofre, que precisa de compreensão e paciência, são pessoas em conflito consigo mesmas, portanto, com os outros, né? Está conflito com ela, portanto, com os outros, com o mundo, com a vida, com Deus e com o próprio amor. Então, essas pessoas são as candidatas, e pode ser qualquer um de nós, né? O que é preciso é que a gente já agora fique atento a isso, reflita a respeito, né? Para não sermos esse candidato. Pois não. Boa noite. Boa noite. Uma pergunta. Pode ser uma pessoa encarnada sendo obsessora de outra pessoa encarnada? Pode. Vamos ver isso nos próximos slides. A gente tem uma infinidade de maneiras de... né? Às vezes, dois namorados, né, quando estão naquela fase ruim, são dois obsessores um do outro. Às vezes é obsessão mútua até, né? Obsessão recíproca. Vamos ver isso nos próximos slides aqui. Mas pode ser sim. Então, olha, o que Adenauer fala sobre quem são os obsessores. E aí, por isso eu frisei lá naquele outro slide a palavra mal. Olha o que o Adenauer nos fala. Ó, não existem maus espíritos, mas pessoas em desequilíbrio ou de personalidade difícil, pois não há uma categoria de espíritos naquela condição. Aqueles que agem em desacordo com as normas sociais e morais não fazem parte de uma categoria como se pertencesse a uma raça diferente. São pessoas que, naquele momento, estão em atitude inadequada e, muitas vezes, com comportamentos radicais. Embora algumas pessoas desencarnadas prejudiquem encarnados pela obsessão, elas também podem ter boas atitudes em outras situações de sua realidade. Isso é, não são permanentemente obsessores. Então, mesmo que naquele momento aquela pessoa esteja cometendo uma ação, uma influência sobre outra, que está levando aquela outra a um prejuízo, não significa dizer que seja uma pessoa má, porque ela pode, em outras situações, até estar fazendo bem. Ela pode, de repente, na ideia dela, estar fazendo aquilo ali para ajudar alguém. E é um equívoco, né? Como ele está dizendo, as pessoas estão equivocadas, mas num dado momento aquela pessoa também pode refletir sobre isso e falar, nossa, isso que eu estava fazendo está errado, e mudar. Então não significa que a pessoa seja permanentemente obsessora ou que por isso seja má, né? Então são pessoas em desequilíbrio. Por isso eu frisei lá naquele slide anterior a questão, a palavra mal, né? Porque é preciso que a gente contextualize algumas leituras, né? E não que a gente vai dizer assim, puxa, foi escrito errado. Não, não foi. Era o entendimento de uma época. A gente está falando de um livro de 160 anos. Era o entendimento de uma época, era o que tinha para aquele momento. Então, hoje a gente consegue entender, né, que as pessoas não são... a gente não pode rotular lá, é mal, como se fosse mal para o resto da vida, né? Bom, então ainda quem são os obsessores? O obsessor não é diferente de nenhum de nós. Ainda prisioneiro às paixões milenares que repercutem e ecoam de séculos em séculos, é o que diz Hermínio Miranda. Ele diz também que as imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Então, enquanto eu não consigo me melhorar, por isso a gente o tempo todo fala, né? A gente precisa olhar para os nossos
ainda para as questões que a gente precisa se despojar, e a cada dia ir melhorando isso. Eu tenho certeza que, se vocês, a gente hoje está aula 12, né? Se vocês forem olhar lá para a aula 1, quando a gente chegou aqui, eu falo, puxa, eu já mudei tanta coisa, né? Porque o próprio conhecimento, a gente vai falando, já sei que eu sou espírito, já sei que eu reencarno, já sei que o que eu estou vivendo agora não é só isso, que tem algo depois. E só a questão, tem uma fala que vocês vão ouvir aqui na ULIA, e se já não ouviram muitas vezes, se preparem que vão ouvir uma infinidade. Adenauer diz assim, que o propósito, o objetivo principal da ULIA não é transformar ninguém em espírita, né? Aqui a gente é bem-vindo, as pessoas de qualquer religião, de qualquer filosofia religiosa, são todos bem-vindos. O propósito não é transformar ninguém em espírita. O propósito é fazer com que as pessoas que aqui estejam se percebam espíritos. Porque quando você sabe que você é espírito, você entende, a imortalidade está intrínseca nisso, né? Espírito imortal. Então, quando você se percebe dessa forma, você entende que aquele período, aquele momento que você vai estar encarnado, não encerra as suas atividades. Então, tem algo que vai além daquilo. Então, qualquer dessas coisas que ocorram nessa vida vão ser passageiras, né? Por mais que seja um mal muito grande ou um bem muito grande, vai passar, né? E a gente vai além daquilo. Então, não preciso me desesperar de ter que resolver tudo agora, porque vai acabar, que não vai continuar. Então, só a ideia de se sentir espírito imortal já muda o paradigma da vida. Então, essa é a importância, né, da ULIA, fazer com que a gente se perceba espírito. E enquanto a gente não se liberta dessas questões, é como se fosse uma âncora, né, que vai segurando a gente aqui e a gente não consegue avançar. Então, a obsessão é um sistema energético que funciona pela presença do obsessor e do obsediado. Não há um sem o outro. Aí a gente às vezes bota a culpa, né? Hoje, aliás, é até bullying, viu? A gente está falando aqui obsessor o tempo todo, né? É bullying a gente tratar o cara como obsessor, porque é uma pessoa como nós, né? Então é como se estivéssemos fazendo bullying. Mas a gente às vezes, né? Eu agora tenho ouvido pouco isso, mas até um tempo atrás, eu ouvi as pessoas assim, Luiz, você trabalha no centro, né? Trabalho. Vem cá, e lá tem desobsessão? Tem. Não, eu estou precisando ir lá. Qual é o dia que eu vou? Porque eu estou precisando tirar o coisa ruim. Então, é a primeira coisa que as pessoas falavam, né? Tem que ir lá na desobsessão, que é para tirar o coisa ruim. Aí eu falava assim, você não sabe de nada, sabe por quê? Porque você acha que você vai lá para tirar o coisa ruim, mas o coisa ruim é você. Porque se você não fosse o coisa ruim, você não ia atrair coisa ruim para perto de você. Então, mas vai lá sim, é tal dia e tal. Claro, brincadeiras, né? Mas o primeiro pensamento que a gente tem, que a gente está indo para uma desobsessão, porque você vai tirar o coisa ruim. Acontece que não há obsessor se não houver obsediado. Quer dizer, se não houver em nós algo para que o obsessor possa obsediar, não vai ter essa conexão, né? Então, qual é o bom? O bom é que eu olhe para mim e que eu cuide de mim, né, daquelas questões que eu ainda preciso resolver. Então, se as minhas vibrações não são as melhores, posso mudar. Se eu vivo como aquela hiena, né, que a gente falou no início, né, que acha que tudo vai dar errado, né, você acaba estando certo, porque se você acha que vai dar errado mesmo, né, é o que vai acontecer. Mas eu posso mudar, eu posso transformar isso, e dessa forma eu vou cuidando para que essas conexões não ocorram, não aconteçam comigo. Se não tiver obsediado, não terá obsessor. Então, a conexão obsessor-obsediado, como é que ocorre, né?
se dá através da conexão entre as ondas mentais emitidas pelo obsessor, que encontram receptividade no obsediado. Acentuam-se suas preocupações, fobias, tendências. Nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas, né? Que formam um fluido mental magnético e que vai causar a atração. Então, se eu estou com aquele pensamento fixo, né, de alguma determinada coisa, eu vou certamente atrair alguém que vai potencializar. Eu estou frisando isso, né? Estou afirmando tantas vezes a mesma coisa, né, para deixar bem claro. É o nosso melzinho, né, que vai fazer com que a abelha chegue até aqui, né? Se não tiver o mel, a abelha não faz. Eu tenho uma historinha que eu gosto de contar, ainda que ela vai se aplicar um pouco mais na próxima aula. Mas eu vou contar assim mesmo, porque eu gosto de contar história. Mas imagine, vamos imaginar nós aqui, se a gente pegar um pote de mel e colocar aqui agora, aberto aqui no meio do salão. Né? A gente está vendo aqui que está, né, cuidadinho, está limpinho, não estou vendo nenhum inseto agora por aqui. Mas vocês têm alguma dúvida que se a gente deixar um pote de mel aberto aqui, daqui para o final da aula, se já não vai ter chegado formiga nele? É um negócio incrível. Rápido, né? Eu até hoje eu não sei se é um aroma, o que é que atrai, mas eu sei que mel atrai formiga, a gente não tem dúvida disso, né? Então, agora, é muito fácil, porque se daqui para o final da aula o pote estiver cheio de formiga, a gente pode pegar o pote de mel e ali na cantina, pegar ali um paninho úmido, limpar ele por dentro e por fora, beleza, tá sem as formigas agora, né? Mas se eu pegar o pote de mel e colocar ele de novo aqui no chão, no salão, e continuar a aula, o que vai acontecer? As formigas voltam, né? Então, qual é a moral da história? A moral da história é que nós somos o pote de mel, né? As formigas são os espíritos que nos rodeiam, né? Atraídos pelo mel que nós somos. Se eu fizer uma ação apenas de tirar as formigas, de limpar as formigas, o que vai acontecer é que elas vão voltar depois. Então não adianta eu simplesmente vir numa casa espírita ou ir numa igreja, passar lá por uma sessão daquelas de descarrego que tem em vários locais, vim aqui passar por uma desobsessão, mas eu continuar pensando o que eu penso, falando o que eu falo, fazendo o que eu faço. Porque se o mel sou eu, né, se são as minhas más inclinações o atrativo, se eu continuar fazendo o que eu faço, eu vou continuar atraindo o que eu atraía. Então não adianta só limpar, né? É preciso que haja o quê? Que haja uma mudança. É preciso que eu mude o meu pensamento, é preciso que eu mude as minhas palavras, é preciso que eu mude as minhas ações. E é nessa mesma ordem, né, de importância. Pensamento, palavras, ação. Pensou, é grave. Falou, pior ainda. Fez, pronto, acabou de completar a tragédia. Então, é nessa ordem. Mas quando a gente muda isso, pronto, muda todo o contexto. E aí, várias expressões de um mesmo problema. Me perdoe, mas quando a gente tinha crachá, aí a gente olhava assim, não precisava ficar perguntando, né? Você que está aí atrás, você perguntou sobre se era possível, então, encarnado para encarnado, né? Como é o seu nome? Então, Clara, olha só, olha o que acontece. Primeiro, o pensamento que a gente tem é esse aqui, né? Que é, aqui, ó, o desencarnado. O que está mais clarinho assim é para fingir que está desencarnado, né? É o perispírito, né? Então, o desencarnado para o encarnado. Essa é a primeira hipótese, talvez seja aquela que a gente logo associa quando fala de obsessão, né? Mas existe a possibilidade do encarnado obsediar o desencarnado. Então, qual é a forma? Já que eu dei o exemplo ainda agora de mãe e filho, vamos dar exemplo agora da viúva. Não, por favor, não é nada
Mas é só exemplo. Por exemplo, essa situação que você contou, se ela é muito intensa, né, se ela começa a se repetir, já tem bastante tempo que o marido desencarnou, mas continua aquela insistência, né, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Chega uma hora que o marido do outro lado fala assim, nossa, não dá mais, eu não aguento mais, é o tempo todo. Estou brincando, eu sei que ele não vai fazer isso não. Senão você vai achar que ele... Não, isso não, é brincadeira, mas passa a ser uma obsessão. Então tem que ter um time para isso, né? Claro que a saudade é autêntica, o amor é verdadeiro, tudo isso, as conexões realmente existem, a gente vai se encontrar depois, vamos nos encontrar depois, mas pode ser que passe do ponto e isso se torne uma obsessão, né? Aí outro caso, de encarnado para encarnado. Então, quantas situações aí eu mesmo vivi aí um tempo atrás aí no trabalho, uma pessoa que estava lá, que quando eu percebi, né, porque era um negócio meio inconsciente, né, quando eu percebi, aí eu consegui mudar. Mas havia, na verdade, uma obsessão ali entre encarnados, porque um queria fazer mais do que o outro e era uma disputa de trabalho, né? Era uma disputa e não estava valendo cargos, não estava valendo promoção, não estava valendo nada disso. Era uma questão que era inconsciente. Quando, né, eu não sei se a outra pessoa até hoje já percebeu, mas quando eu percebi, eu falei, bom, opa, alto lá, vamos mudar isso aqui, né? E não foi fácil perceber também não, eu tive que levar isso para terapia. Aí eu falei, opa, vamos mudar. E aí consegui mudar, mas era uma relação de obsessão entre encarnados naquela situação. Imaginem, né, como é que isso não pode acontecer. Aí qual é a outra forma? De desencarnado para desencarnado. Então, entre desencarnados pode haver obsessão também. E muitas vezes, né, existem dentro da complexidade que as obsessões podem oferecer, podem haver casos em que um usa o outro. Então, por exemplo, eu quero fazer mal para alguém, aí eu estou desencarnado, né? Mentirinha, viu, pessoal? Deixa eu... só brincadeira, né? Mas eu estou desencarnado, aí eu pego uma outra pessoa desencarnada lá que está doente, por exemplo, e levo ela e boto junto da pessoa que eu estou querendo fazer mal, mas eu estou usando esse aqui para atingir o outro lá. Então, esse tipo de coisas acontece muitas vezes. Então, eles também, desencarnado com desencarnado, também se obsediam. A auto-obsessão. Eu dei o exemplo aqui da hiena. A hiena é o próprio, né, porque ela própria, aquela, ó céus, ó azar, ela própria fica gerando para ela a vibração e a energia que coloca ela já derrubada, né? Então, não há nada fora, é ela própria que gera aquilo. Tem um programinha na internet, Amigos da Luz, não sei se vocês já viram. Eu adoro aquilo, porque eles têm uma forma muito bacana, assim, bem humorada, né, de falar de espiritismo, e eles falam de uma forma alegre, mas eles falam assim muito corretamente, muito em cima, não tem, porque a gente às vezes tem licença poética, né, para contar histórias, né, os filmes de Hollywood, eles trazem um contexto às vezes espírita, espiritualista, mas tem uma fantasia. Não, eles trazem bem dentro ali da codificação mesmo. Então tem um vídeo deles que eu adoro, que eles estão falando do obsessor, né? E aí o cara vai dormir, quando ele está dormindo, né, a gente sabe que quando você vai dormir, o espírito que você se liberta, né? Então ele pode ir para as regiões que tiver compatível com a vibração. Aí na hora que o cara está dormindo, o mentor, né, o bonzinho, vamos dizer assim, chega e fala para ele, né, fala, olha fulano, já cheguei, pode desdobrar, vamos seguir. E o cara nada, o cara lá roncando, né?
Aí ele vai, canta um sambinha para ele, faz batucada, e ele faz ali um show para atrair o cara e nada, e o cara continua lá deitado. Aí daqui a pouco vem um outro que diz que parece o obsessor, né? Um outro todo trevoso assim, aí fala assim, fulano, vambora. Aí ele na mesma hora, opa, vambora. Então ele, era a conexão que ele precisava, né? O mentor estava ali, entre aspas, estava ali chamando, fez shows, cantou música, fez de tudo, batucou, sapateou, não adiantou. O outro chegou lá, era a conexão perfeita dele, né? Sabe? Enfim, estou dando spoiler do videozinho, mas vale a pena assistir os vídeos deles lá, que são muito bacanas mesmo. A senhora levantou assim para coçar, eu já pensei, é uma pergunta, olha que coisa boa. Não era só coçar a cabeça. Então, e a obsessão recíproca, né? É aquela que se retroalimenta. Algumas vezes a pessoa tem a necessidade de estar vivendo aquilo ali, né, por alguma questão, talvez psíquica, e o outro alimenta e assim vai se retroalimentando e isso pode ser de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado, pode ser em qualquer uma dessas instâncias, né, quando ela se retroalimenta no outro. Claro isso aí? Tranquilo, gente? Bom, então vamos falar sobre o processo obsessivo agora. Como é que isso acontece? A gente já entendeu que, em função dos nossos pensamentos, das nossas emoções, da nossa vibração, a gente cria um campo, né, que a gente algumas vezes chama de hálito mental, que esse campo é o que vai atrair para o nosso entorno a companhia. Então, já entendemos isso, né? Mas não quer dizer que isso seja permanente. Imagina que o exemplo que eu dei, né? Eu vou lá na paralela, naquele momento, naquele exato momento, aquele instante que o cara entra na minha frente, que eu fico com raiva e eu xingo, naquele momento pode vir uma outra inteligência e potencializar aquilo. E eu querer xingar de novo, eu querer até ir atrás para xingar mais uma vez, pode ser que eu ainda chegue no trabalho e querendo ainda xingar outra pessoa, então pode haver uma potencialização naquilo. Mas eu também posso, houve a potencialização, eu xinguei o cara, mas eu posso pensar assim depois, falando, não, puxa, o cara entrou na minha frente, mas ele deve estar com pressa, por algum motivo, eu não sei o que é. Mudar o pensamento e daqui para frente, pronto, acabou aquilo. Então essa foi uma influência rápida, né, que a gente vai chamar de simples. Então o processo começa na sintonia mental, quando há, né, uma sintonia entre esses pensamentos. E depois ele pode evoluir para o envolvimento fluídico. Então, se eu permaneço naquela vibração, se eu me permito continuar com aquilo, aí vai haver esse envolvimento fluídico. Então, aí o outro já começa a agir mais intensamente sobre você. Então, já tem uma conexão mais formada, né? E isso ainda pode evoluir para uma coisa mais instalada, mais clara, né? Que aí a gente vai chamar então de propriamente dito obsessão. Agora, aqueles momentos que podem ocorrer e muitas vezes ocorrem, muitas vezes durante o dia. Às vezes a gente, durante um dia, a gente teve vários momentos ali, né? A flutuação das nossas emoções permitem isso. Pode acontecer várias vezes e a gente resolver várias vezes também. Agora, só é tratado como obsessão quando a gente permite que ela se instale, né? Que ela fique, que ela passe lá da sintonia para o envolvimento e do envolvimento, então, a obsessão. Agora, ainda assim, mesmo ela estando instalada, eu posso, num dado momento, pensar assim, opa, mas espera aí, eu exagerei, eu não devia ter feito isso com aquela pessoa, eu falei coisas assim que, por que eu fiz isso, né? Não, eu não vou, eu até vou querer me redimir, eu vou pedir desculpas e tal. Enfim, eu posso mudar o pensamento e transformar aquilo. Então, se eu consigo fazer isso por mim mesmo, né?
então a gente vai chamar isso de uma obsessão simples, uma simples obsessão, né? Que pode ocorrer e ela se forma e se desfaz com muita facilidade. Então, dentro desses graus de intensidade, né, vamos dizer assim, a gente vai chamar que essa é a obsessão simples, aquela que pode ocorrer com todo mundo, a qualquer momento, a qualquer hora, mas também se desfaz com toda a facilidade do mundo. Opa! Vamos lá, deixa chegar o microfone aí para você. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Tá baixinho, mas dá para ouvir. Algumas coisas como depressão e ansiedade podem ser causadas por uma obsessão ou podem ser fatores para um obsessor chegar na pessoa. Perfeito, tá vendo que pergunta ótima? Então, não é... Como é seu nome, desculpa? Como é seu nome? Leonardo. Leonardo? Então, Leonardo, de novo, hoje eu tô nostálgico, né? Eu tô só contando coisas de quando eu era jovem há pouco tempo. Mas quando eu era jovem há pouco tempo, tinha um comercial na televisão que falava, era propaganda de um biscoito, de uma fábrica chamada Tostines. Ó, eu fazendo propaganda do biscoito, né? Mas a propaganda era ótima, era assim, ó, Tostines vende mais porque está sempre fresquinho, ou ele está sempre fresquinho porque vende mais. Então, porque se ele vende muito, ele tem que fabricar de novo, aí ele está lá fresquinho. Mas se ele está fresquinho, as pessoas querem comprar, então compram. Então, é uma coisa ou é outra coisa? Bom, pode ser as duas, né? Então, vamos agora para essa questão. A ansiedade, a depressão, podem ser fatores que proporcionam a obsessão? Podem, porque se você se coloca numa postura depressiva por muito tempo, você pode atrair outras inteligências que vão potencializar aquilo, que vão fazer com que aquilo fique mais forte até. Agora, é definitivo? Não, porque se você cuida disso, então a questão é um fator meu, né? Uma questão psíquica minha. Hoje a gente tem ajuda profissional eficaz para isso, né? A gente pode buscar uma ajuda psicológica, tratar esse motivo, né, que está me causando a depressão. Pronto, resolvi. Resolvi em mim, resolve com o outro, porque é uma coisa ligada à outra, né? Agora, pode também o outro estar fomentando isso em mim para que isso ocorra? Eu não tenho a questão, mas o outro provoca isso em mim? Pode ser também. Aí como é que a gente resolve isso? Centro espírita, igrejas, né? O tratamento espiritual, porque aí quando você tira o que está causando isso, resolve da mesma forma. Então pode ser as duas coisas, tanto o que já está instalado na pessoa leva à obsessão, quanto uma obsessão com essa intenção pode fazer com que instale aquele sintoma, né? aquela questão na pessoa. Tranquilo aí? Então pronto. Algo mais não? Então joia. Então vamos mais um pouquinho. Bom, então essa é a forma simples de acontecer, né? Aquela que a gente resolve fácil. Agora, vai ter uma outra maneira que é chamada fascinação. E o nome já dá mais ou menos a ideia, né? Porque a pessoa fascinada é aquela que sequer consegue reconhecer as suas mudanças de atitudes, né? De comportamento. Então, o fascinado, ele acha que está com a razão. E ele está agindo daquela forma, achando que está certo, né? Então ele não consegue mais, porque já passou do ponto em que ele próprio pode mudar. Então nesse ponto aí ele já precisa de ajuda. E muitas vezes os nossos amigos, né, parentes, que são um alerta disso, né? Então todas as vezes, né, que a gente fala assim, nossa, eu não estou reconhecendo o que o fulano está fazendo. Não é uma atitude, ele não é uma pessoa de fazer isso ou de falar isso.
né? Então, tem algo estranho ali, tal. É um indício importante ali, um indício forte, né, de estar havendo uma fascinação. A pessoa agindo daquela forma em que não corresponde com a forma de ser daquela determinada pessoa. Então, aí ele já precisa, quando, algumas vezes, né, não quer dizer, porque o Espiritismo tem essa questão muito interessante, que nada é regra, né? Então, tudo pode. Aí, não quer dizer que por ser uma forma mais complexa, né, de obsessão, que não possa resolver sozinho, também pode, né? Se ele, em algum momento, alguém, né, fez esse comentário, porque precisa de uma ajuda externa. Se alguém fez um comentário, olha, eu não entendi, olha, você, que coisa estranha, você não é de falar isso, ou de agir dessa forma, está tudo bem, o que houve, não sei o quê. E se você, para pensar e consegue resolver, tá tranquilo, vai conseguir resolver, mas precisa às vezes de uma pontuação, né, de uma cutucada externa. Outras vezes vai ser preciso que você vá realmente numa casa espírita, num lugar que possa te auxiliar com isso. E as formas, eu não vou entrar nesse aspecto porque é o motivo da nossa próxima aula, mas as formas de tratar isso são inúmeras, inclusive a psicologia, porque imagina que se o ponto que está te fazendo essa conexão, essa ponte, é um complexo, é uma questão sua, quando você dissolve isso, né, na terapia, resolve também a conexão que você fez. Então, a forma de tratar isso, ela pode passar desde dos centros, das igrejas e da forma espiritual até a forma de um tratamento psicoterápico, né? E, por fim, a subjugação. A subjugação, então, essa é a forma, vamos dizer assim, né, que Kardec colocou, a mais grave, a mais complexa. Porque o subjugado, agora ele já não age por si, né? O obsessor, né, vamos fazer esse bullying com ele, o obsessor já está de tal forma integrado, né, na energia, no pensamento, no poder de decisão daquela pessoa, que já não é ela que resolve por si, né? Ela está totalmente influenciada por esse outro. Então, esse aí vai precisar realmente de uma ajuda, vai ter que vir para uma casa espírita ou para um outro tipo de tratamento espiritual, para que possa, através do esclarecimento, levar aquele outro a se desarmar e desfazer essa conexão, para que essa pessoa possa conseguir. Normalmente, sozinho, nesse ponto, não vai. Aí nem com o toque, com a ajuda de outra pessoa. Pois não, deixa só chegar o microfone aí para você. Oi, eu tenho duas perguntas. Essa subjugação pode levar pessoas a desenvolver doenças? E outra coisa, não tem nada a ver a subjugação com a incorporação, a pessoa receber um espírito, né? Não, vamos de trás para frente aqui. Primeiro, quando a gente fala incorporação, e é usual, a gente fala, talvez algum dia vocês vão me pegar falando isso aqui, porque é muito usual, mas é uma palavra inapropriada. Porque não existe incorporação, isso não é possível. A gente tem um filme maravilhoso que eu adoro, aliás, eu adoro cinema, né? Ghost, já assistiu? Não assistiu, não vou nem poder dar spoiler? Meu Deus! Mas assista então. Posso contar só uma cena? É maravilhosa essa cena. Tem uma médium no filme, que a atriz é a Whoopi Goldberg, não me lembro agora o nome ela é uma médium, né? E ela dá a comunicação de vários espíritos. E o Ghost, né, que é o Patrick Swayze, as meninas gostam muito do cara, o cara é bonitão e tal, então vale a pena, pelo menos por isso, vale a pena ver. O Ghost, né, que é o Patrick Swayze, está lá querendo falar com a médium, né,
mas tem um outro cara que estava na fila, um outro espírito que queria se comunicar. E aí a médium está numa mesa, né, assim, e ela está sentada, e ela está falando lá com o personagem, chama-se Sam, né? Ela está falando com o Sam. E o gordinho lá, o outro espírito, ó, eu já fazendo bullying com o outro lá, chamando ele de gordinho, né? Então, ele está lá querendo falar, é a minha vez, deixa eu falar, é a minha vez, é a minha vez. E ela está conversando com o Sam aqui. Aí o gordinho perdeu a paciência. Aí ele vem correndo assim, ela está sentada, ele faz isso, ele pula, tchum, entra no corpo dela. Aí é o nome, né? Incorporação, né? Ele entrou no corpo dela. Mas aquela cena é maravilhosa, é sensacional. Mas é licença poética de Hollywood. Porque não acontece aquilo, não existe isso. A comunicação se processa de mente para mente, de perispírito para perispírito. Então, a Clara, que é médium, você já descobriu isso na aula passada, né? 2 aulas atrás, não, aula passada mesmo. Você descobriu que você é médium. Aí você que é médium, se coloca na posição de receptividade, ou seja, você vai se concentrar, o seu perispírito se expande, e aí um espírito desencarnado se aproxima de você, e de perispírito a perispírito ele passa uma ideia. E você vai utilizar um dos mecanismos da mediunidade, por exemplo, se você for falar a ideia, você vai usar a psicofonia. Se você for escrever, você vai usar a psicografia. Né? Então, é de perispírito para perispírito, mas um espírito não entra no outro espírito, não acontece, não pode. Vamos lá para a lei da física, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, não tem isso? Mesmo na outra dimensão é assim também. Então, não acontece isso. Então, incorporação não existe, mas a gente usa para dizer que é a psicofonia. Agora, isso é uma coisa, é um aspecto que está voltado para a mediunidade. Quando a gente está falando de possessão, né? Quando a gente está falando de subjugação, também é usual as pessoas chamarem a subjugação de possessão. O que também é um termo inapropriado, porque quando a gente está falando de possessão, dá a impressão que a pessoa tomou posse absoluta, né? Completa e restrita. E não é assim. Ela está ali nos domínios das emoções, da vontade, né? Mas ela não é a dona daquele outro espírito ali. Então, também é inapropriado. Mas quando a gente está falando de subjugação, a gente está falando dessa ação contínua, vamos dizer assim. Mas é uma ação que ocorre de mente a mente. Não, ela não entra no corpo daquela pessoa e fica ali abrigada, né? Não existe isso. Né? Então, essa foi a sua segunda pergunta. Mas a primeira pergunta... A pessoa fica doente. Ah, então, você já ouviu falar nas questões que são psicossomáticas? Né? Soma é corpo, né? Psico é mente. Então, as coisas que ocorrem na mente que podem se refletir no corpo. Essas doenças podem acontecer, as que são psicossomáticas. Né? Então, você pode ter dores, você pode ter taquicardia, você pode ter coisas que estão no seu físico, mas que estão originadas, né? Na maioria das vezes, não vão para o físico. Pode ir quando está muito grave, né? Num estágio muito avançado, mas na maioria das vezes é sobre as emoções. Te coloca ou num estado de raivoso, insuportavelmente intolerante, ou te coloca numa depressão, ou te coloca numa situação assim que tem mais a ver com o emocional do que com o físico, mas pode chegar ao físico e trazer as questões psicossomáticas, podem ocorrer com muita facilidade também. Pois não. Teve uma novela, chamava A Viagem, não sei se você chegou a assistir. O Alexandre, né, que era o Isso, obsessor. é mais ou menos daquele jeito que acontece. Ele fica ali do lado, né, o espírito obsessor, e que nem o outro ator, né, que eu esqueci agora o nome, Maurício Matar. Ele ficava com dores de cabeça, tinha isso, que daí essas doenças que podem acontecer da subjugação. Perfeito, É isso? Essa novela, tá vendo? Acho que tem alguém jovem há tanto tempo quanto eu. Ainda que essa novela passou agora há pouco tempo, né? Não vale a pena ver de novo, então tá esclarecido. Foi ali que você viu, né?
porque eu falo que essa novela me incomoda, sabe? Me incomodava na época, hoje não. Porque mostrava um mundo espiritual, né? Tinha a Diná, né? Que era a Cristiane Torlone, e o Fagundes, né? Que era, eu não lembro o nome dele agora, do personagem, mas o Fagundes. Quando eles desencarnaram, o céu que eles estavam era aquele gramadinho verde, os coelhinhos saltitando, né? E eu falava assim, mas que coisa sem graça, né? Já pensou se a vida espiritual é aquilo ali, só coelhinho saltitando, né? Tem que ter churrasco, tem que ter coisa, né, para acontecer lá. E aquilo me incomodava. E agora você puxou a lembrança dessa novela aí, mas o Alexandre, que era o, o obsessor, né, vamos dizer assim, é exatamente isso aí. Nesse aspecto ela mostrava direitinho como ocorre. Bom, até aí tranquilo, gente? Então, a gente tem 3 gradações, né, níveis de intensidade de obsessão diferentes. A primeira, a simples obsessão, que é aquela que a gente já entendeu, que pode acontecer a qualquer um, a qualquer momento, mas é fácil resolver. A gente tem uma outra que é um grau um pouquinho mais complexo, que é a fascinação. A fascinação também se resolve com um pouco de mais dificuldade, mas se resolve e tal, pode ter uma ajuda externa e aí você vai resolver, ou algumas vezes pode precisar de ajuda, mas também resolve. Agora, a subjugação aí é bem mais complexa, essa realmente tem que ser tratado, né? Tem algumas vezes tratamento psicoterápico e espiritual, e tem que ser mais intenso o negócio para resolver, porque é a forma mais grave, vamos dizer assim, né, de obsessão. Tá tranquilo até aí, né? Pronto. Então, Kardec diz o seguinte, olha, Allan Kardec estabelece uma classificação de acordo com a intensidade da influência dos espíritos, que nos permite entender melhor a obsessão. Para ele, a obsessão pode ser simples, fascinação ou subjugação. Só para ratificar, né, esse é um texto do Livro dos Espíritos, para ratificar aquilo que a gente já falou aqui. E aí, como é que acontece isso? Então, a nossa vibração, inclusive a gente às vezes até trata isso como o ovo áurico, né? Porque a gente tem uma energia que nos envolve, né? E que tem uma determinada frequência. Tem até algumas outras, não é espiritismo, mas tem algumas filosofias que estudam essa emanação, né? E que dependendo da cor, da frequência, pode até dizer, olha, aquela pessoa está com um problema no fígado, porque na área ali do fígado está uma emanação diferente, uma cor diferente, ou aquela pessoa está com um problema nos rins, né? Na área dos rins está lá uma emanação diferente. Então, existe até um estudo nesse sentido. Isso não é um estudo espírita, mas acontece, né? Tem uma forma de tirar foto dessa energia, né? Chamada foto Kirlian, né? Que você fotografa lá e aí o estudioso lá pode analisar isso aí. Mas, enfim, a gente tem essa emanação, a gente tem essa frequência, né? E que mantemos ela ali o tempo todo. Quando essa frequência passa a ser atraente, né? Quando ela passa a ser interessante para o outro, aí acontece isso aqui, né? Ele vai misturar. Você vê que não entrou um no outro, né? É só o contato ali, né, energético que acontece. Então isso é a simples obsessão, né? Que é uma influência simples, vibrações energéticas e auras se mesclam, né? Está ali na proximidade. Bom, isso aí é aquele... Se a gente se atentar, né, ao que Jesus falou, orai e vigiai, então, primeiro, vigio os meus pensamentos, vigio as minhas ações, e quando necessário, posso recorrer à prece, porque ela é uma ferramenta que muda a nossa vibração, a nossa emanação energética mesmo. Então, posso fazer isso. Eu sozinho resolvo, está tranquilo. Bom, pode ser que isso avance um pouco mais e vá para o domínio da vontade, né? A confiança cega, não considera a evasão. Eu não consigo
perceber que os meus atos, que as minhas palavras, que as minhas atitudes não estão compatíveis com o que eu sou, né? Então a fascinação tem essa característica. A gente age de uma forma, e você ali, mantendo ali o pé firme, né? Eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, e tem algo de estranho por trás. Então já há uma conexão, né? Um envolvimento muito mais intenso aí nesse momento. E por fim, a subjugação, ela já paralisa a vontade, né? O livre-arbítrio é enfraquecido. O livre-arbítrio é aquele poder, né? Vamos dizer, entre aspas, poder, é aquele poder que eu tenho de decidir o que eu quero, né? Entre o sim e o não. É uma coisa tão interessante que eu posso decidir fazer a coisa errada e eu vou poder fazer, porque é um poder de decisão que eu tenho. Mas quando eu estou naquela condição ali, o livre-arbítrio está enfraquecido, porque o outro está me subjugando, ele está agindo por mim, né? Bom, então na obsessão simples, o que ocorre? É uma influência sem domínio de personalidade, interferência momentânea no senso crítico e no discernimento. Pode acontecer de forma involuntária a troca de fluidos entre desencarnado e encarnado, não altera a personalidade. Então, é a mais tranquila, né? Como é que isso ocorre psiquicamente? Então, a simples, ela vai agir na atitude. Então, aquele momento lá de xingar a pessoa, né? É uma ação da atitude. Na afetividade, né? Não houve nenhum afeto quando está xingando a mãe do outro coitado lá, coitado da mãe, então menos a ver tem, né? Então, olha que coisa feia que eu fazia. E na cognição, né? A maneira que essa ação ocorre. Bom, a atitude está ligada à vontade, à afetividade às emoções, à cognição ao raciocínio. Quando eu consigo tomar de volta o raciocínio, né, e pensar, puxa, mas por que eu fiz isso e tal, normalmente é o gancho que a gente tem de retomar isso aí. Então, é a forma de ação. Já na fascinação, o agente espiritual atua diretamente sobre o pensamento da vítima, apoderando-se sutilmente de sua mente. Mais duradoura e mais intensa, a pessoa age de forma sem se questionar, né? A não se questionar. Então, também, isso eu tirei lá do livro de Adenauer, só para ratificar o que a gente já falou, o que a gente já trouxe aqui. Como é que isso age na psique? Né? Na personalidade, no campo emocional e na expressão verbal. Então, ó, até a forma de você falar, de você agredir o outro, né? Ela fica tomada, né? Fica influenciada. Então, vai haver uma despersonalização, né? O afeto inapropriado e emitir opiniões quando a gente está achando, né, que é o dono da razão, porque é dessa forma que a pessoa acaba se sentindo, né? Na subjugação, então, ó, ocorre quando a vontade do indivíduo é completamente tomada por outra, provocando inadaptabilidade social e inconsciência do eu, ocorrendo assim a supressão da vontade do obsediado, perde a capacidade de decisão e o senso de realidade. Então ali o livre-arbítrio está tomado, a criatura está dirigida pela outra, praticamente é isso, né? Mas dirigida não significa dizer que está tomada definitivamente, aquilo que a gente falou, tem forma de resolver, ela não vai estar morando dentro da outra, né, por muito tempo, isso passa. Como é que ocorre psiquicamente?
a subjugação do eu, né, e na atividade. Do eu, porque é na parte do pensamento, né? Então é aquilo que eu deixei de poder fazer agora, né? Tomou o meu pensamento e a minha realidade agora é outra. E eu não tenho mais consciência do que faço e nem mesmo da minha vontade, porque está tomado pelo outro. Então é a forma mais agressiva. Bom, é bem verdade que eu estou repetindo isso enfaticamente para a gente não ter dúvidas sobre isso, mas cabe perguntar, até aí tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tranquilo? Então tá bom, vocês sabem que vai ter a prova depois, né? Posso aplicar a prova aí, não tem problema, né? Então tá bom. Fatores que predispõem à ocorrência das obsessões. Imperfeições morais, equilíbrio emocional, álcool e entorpecentes. Puxa, você está dizendo então, Luiz, que eu não posso tomar uma cervejinha ali? Não é isso também, né? É claro que uma coisinha, não estou fazendo apologia a fazer, mas tudo é o tanto, né? Então, se tomar uma cervejinha não tem problema. Agora, se tomar uma caixa de cervejinha, já começa a ter problema, né? Ainda que tem aqueles que pensam assim, né? Os obsessores ajudam os bêbados, né? Porque você já viu algum bêbado não chegar em casa? Aconteceu alguma coisa? Né? Ele sempre chega, né? Sempre dá certo, né? Aí tem um espírito oriental, aliás, indochinês, né? Chamado Sri Sasha Ramatiz. Ramatiz é um espírito assim contundente, né? Durante até uma época aí atrás, ele nem era aceito nas casas espíritas, né? Porque o pessoal achava que ele era radical demais, nem colocava os livros dele nas casas espíritas. Agora já aceitam, mas numa época não. E Ramatiz diz o seguinte, que quando a gente bebe, quando a gente está num bar, a gente se torna um caneco vivo. Porque os obsessores, né, em função da bebida, então eles querem, eles não têm mais como beber o líquido, né? O que eles vão sorver? A energia etílica, que a gente está bebendo, a gente está emanando a energia etílica. Essa passa a ser o atrativo para eles agora. E imagina que o cara era um bebedor, né, durante a vida. Ele desencarnou, ele vai querer continuar bebendo, e ele não pode fazer isso mais. Aí ele vai fazer através de quem? Através da gente. Aí, isso me contaram, nunca aconteceu comigo não, tá? O que eu vou falar para vocês agora, me contaram. Vocês já estiveram numa mesa num restaurante, e aí tá lá todo mundo tomando lá um vinhozinho, uma bebidinha, e aí na hora que a gente fala assim, vamos embora, aí não, peraí, vamos pedir a saideira. Aí pede a saideira, né? Aí os obsessores estão ali, não, agora a cipiqueira. Aí a gente, não, vamos embora, não, agora é a cipiqueira. Aí vem a outra rodada. Aí quando pensa assim, vamos embora, aí os obsessores vêm de novo, não, peraí, agora é a caideira. E aí vai aparecendo tanta eira, né, que não acaba nunca, e vai, puxa mais uma, e puxa mais uma, e puxa mais uma rodada e tal, e vai. Então dizem que são os obsessores que estão ali querendo sorver a energia etílica e não deixa a gente sair dali. Agora, eles também acabam cuidando, né? O cara vai ali cambaleando, mas eles levam ele até em casa, né? Sempre chega em casa. Então, claro que é brincadeira isso que eu estou falando, viu, gente? Não levem isso a sério, não. Então, o álcool e os entorpecentes, né, causam isso dessa forma, porque passa a ser um ponto ali de atração para os desencarnados, né? Alguns ambientes promovem isso, né? De uma forma inversa, eu digo assim, olha, eu adoro dar aula aqui no sábado de manhã. Sabe por quê? Porque no sábado, o que acontece? Antes da aula, tem o evangelho. Então o pessoal está falando das coisas boas, né? Falando do amor, falando de Jesus, e aí forma aquela egrégora boa os pensamentos de todos estão voltados, né, para o amor, para a caridade, para a fraternidade, forma uma egrégora maravilhosa. Quando a gente vem para dar aula no curso básico, que é logo depois,
eu sinto assim uma energia super boa, é um negócio agradável, é muito bom estar aqui. O inverso também pode acontecer. Às vezes, né, num determinado lugar onde as pessoas estejam vivendo sofrimento de alguma forma e que fale sobre a dor, e que então pode ter uma aglomeração de espíritos que estão ali por causa daquilo, porque se sentem afinizados, né, com aquela situação. Então, os locais podem potencializar também. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo de vez em quando acontece. Às vezes você vai num lugar, e aí quando chega lá num determinado lugar, você fala assim, nossa, não estou me sentindo bem aqui, não ficou legal aqui, e aí tem vontade de ir embora, né? É alguma coisa assim, a energia do lugar, a egrégora do lugar, não bateu, né, com a sua frequência, com a sua energia. E aí você se sente mal e quer sair. Então, é exatamente por esse motivo. Os complexos são, vamos dizer assim, são estruturas, estruturas, vou chamar assim mesmo, são estruturas mentais, são questões que todos nós temos, né? Não quer dizer que os complexos sejam bons ou sejam maus, mas eles muitas vezes são o motivo da atração. Né? A gente usualmente, né, fala assim, aquela determinada pessoa é complexada. Já ouviram falar sobre isso, né? Então, quando a gente fala que ela é complexada, é porque ela tem um determinado complexo, né, que faz parte da estrutura psíquica de todo mundo, que está muito evidente, está crescido demais, e aí aquela pessoa a gente chama, né, comumente de estar complexado. Esses complexos também são motivos de atração. Então, o que seria? Qual seria um exemplo disso? Um complexo de superioridade. A pessoa se acha, né? Aliás, minha esposa vive dizendo isso de mim, eu acho que ela tem razão, não posso dizer para ela que ela tem razão, mas aqui que ela não está ouvindo, eu digo. Então, ela tem razão. Aí, o complexo de superioridade faz o quê? Faz com que os espíritos cheguem, fomentem mais aquele complexo, né? A pessoa se acha o bam, né? Por isso. Mas, da mesma forma, o complexo de inferioridade pode jogar aquela pessoa a se tornar uma hiena, né? Aquela que acha que nada dá certo, que tudo está ruim, que na vida daquela pessoa não dá certo. Aliás, eu digo assim, que quando as pessoas pensam dessa forma, né, quando elas pensam que sim, que vai dar certo, ou quando elas pensam que não vai dar certo, ela está certa das duas formas. Porque, às vezes, né, você fala assim, olha, hoje eu vou sair para fazer uma determinada coisa, mas não vai dar certo. Aí eu falo, não vai mesmo. Né? Porque você já está saindo daqui dizendo que não vai dar mesmo certo. Agora, se você sair daqui, não, vou sair daqui, vou fazer isso, aquilo outro, não sei o que lá, vai na fé, como diz, né, vai no positivo que você vai conseguir fazer. Agora, se você já sair derrotado, não funciona. Né? Então, nesse sentido, né, por exemplo, um complexo de inferioridade que faz com que essas pessoas fiquem lá se sentindo como as hienas, né, do desenho lá, não vai ser um motivo de potencializar e não vai fazer com que essa pessoa saia da situação. Brechas psíquicas, né? O que seriam essas brechas psíquicas? Deixa eu ver se vocês já, aos 20 minutos do segundo tempo, alguém resolve me ajudar e falar. O que seriam brechas psíquicas? Cri, cri, cri. Só os grilinhos no jardim, ninguém fala nada. Por exemplo, as maledicências, né? Alguém conhece alguém maledicente aí? Tem alguma vizinha que... Nada disso? Eu fui fazer uma brincadeira dessa um dia desses, já contei isso, né? Eu fui fazer uma brincadeira assim, não, porque a gente tem sempre um vizinho fofoqueiro. Fala assim, quando eu falei isso, tinha um vizinho meu assistindo aula, ele achou que era com ele, eu tive que me desculpar 1 milhão de vezes. Então, é sempre brincadeira quando eu falo assim, né? A gente conhece um vizinho que é fofoqueiro, é maledicente e tal. Então, é só para dizer que é qualquer pessoa, né? Então, mas, por exemplo, as maledicências, né?
às vezes a tendência, a necessidade que uma pessoa tem de ser fofoqueiro, e isso é uma brecha psíquica, isso faz com que os espíritos afins vão em cima desse ponto aí para potencializar isso, para fazer com que isso fique maior, né? Então, vamos ver algumas dessas aí. Eu vou mostrar aqui à toa, eu sei que ninguém vai se identificar com nada, mas, de qualquer forma, né, eu vou colocar aqui, porque se olhar e falar, ih, nossa, aquilo ali é motivo, deixa eu repensar, né? Pode ser que aconteça isso. Então, as ideias negativas, né, quando a gente acha que nada dá certo e tal, isso é uma brecha. Ciúme acho que não tem ninguém, né? Ninguém tem isso não, né? Então, tudo bem, né? Se tiver um pouquinho só, tá bom, mas se for muito, aí tem que olhar. Medo, né? Orgulho e egoísmo, né? 2 polos ali que são importantes. Depressão, tristeza, desânimo, né? Aí o Leonardo, né? Leonardo? Falei certo? Então, Leonardo perguntou exatamente sobre isso. Então, é um ponto, que é uma brecha, né? Que abre a oportunidade para que os espíritos cheguem, né? Por isso aí. A maledicência, a calúnia, né? Então, a brincadeira que eu fiz da outra vez que deu errado, né? Que o vizinho estava aí. Eu falei assim, a gente conhece sempre um vizinho fofoqueiro, né? Que fala das coisas e tal. Aquela pessoa que tem essa característica, certamente aparece sempre alguém para fomentar aquilo e muitas vezes fazer com que aquele comentário, aquele negócio vire um problema, né? Porque é sempre assim, o desfecho da coisa pode ser bem ruim. Bom, então como eu sei que ninguém tem nada disso aí, né? Claro, os vícios de um modo geral, né? Não importa se são drogas lícitas ou ilícitas, e aí eu preciso voltar a falar na bebida, né? Não que eu esteja fazendo ninguém vai ficar obsediado porque amanhã que é feriado vai fazer um churrasquinho e vai tomar uma cervejinha. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquele uso exagerado, né? Do cara que não consegue tomar só uma cervejinha, que ele já passa do ponto. Aí sim, isso passa a ser um ponto de fragilidade. Não só para a bebida, para o cigarro, para o fumo, por exemplo, né? Se alguém fuma aí, então já fica sabendo que é um motivo para... imagina que os espíritos que desencarnaram e que fumavam e que ainda estão ali atrás da nicotina, né? E como é que ele vai fazer? Tem que vir através de alguém que faça isso. E tem pessoas, né, que você vê que não termina, o cigarro não termina e ela joga fora. Um já emenda no outro, né? Já acende um no outro e vai, e quando você vê foram 2 maços, 2 carteiras de cigarro num dia, né? Isso é uma coisa compulsiva. Pode ter certeza que abre uma brecha ali para interferência espiritual. Bom, então, dito isso, eu pergunto para vocês, aonde começa então a obsessão? Em nós, não é isso? Então, perfeitamente, a obsessão começa em nós. Se ela começa em nós, o que eu posso fazer para mudar isso, para que isso não aconteça? Ficar atento, vigiar, né? Vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes. Eu vou contar, quando eu estava no ciclo 6, né, eu fui aluno, me orgulho muito, aliás, é uma das formações que eu tenho aqui, que é ter sido formado pela ULI, que me traz muito orgulho. Então, quando eu estava ainda aluno na ULI, e que eu estava no ciclo 6, teve uma professora que fez uma dinâmica fantástica, ela fez uma dinâmica com a turma, e ela falou assim, olha, eu queria que vocês falassem uma palavra a respeito de Jesus, cada pessoa. E a dinâmica era assim, então, imagina, né, uma turma de 40 pessoas, mais da metade, mais de 20 falou amor. Você falar uma palavra só a respeito de Jesus, metade falou amor. Aí teve uns outros 10 lá que falou
sei lá, caridade, falou algo assim, não me recordo exatamente. Mas teve uma pessoa que falou coerência. Então ela foi juntando os 20 que falaram amor, os 10 que falaram caridade. No final ficou um sozinho que falou coerência. Aí chamou atenção, né? Que falou, puxa, falar alguma coisa a respeito de Jesus e o cara falou coerência, aí vamos ouvir, né? O que significa? Aí ele falou assim, não, porque Jesus, para mim, a palavra que ele me traz é coerência, porque aquilo que ele pensava era o que ele falava, e o que ele falava era o que ele fazia. Então isso é coerência, é você pensar, falar e fazer a mesma coisa. Mas quantos de nós vive naquele faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Muitas vezes a gente vive isso, né? E isso está indo contra essa coerência, que é da gente saber o que é certo e não fazer. E todas as vezes que nós não somos coerentes com os nossos pensamentos, a gente abre essas brechas psíquicas para que isso ocorra. Porque mesmo que eu saiba o certo, mas eu não faça, mesmo que eu fale para o outro o certo, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, mesmo que eu fale para o outro o que é o certo, mas eu não faço, eu estou abrindo essas brechas para que isso ocorra comigo. Então, se a obsessão começa em mim, o que eu posso fazer? Vigiar, né? Cuidar dos meus pensamentos, cuidar dessa coerência, né? Cuidar de ter esse alinhamento, de saber o que é certo. Agora, puxa, eu não sabia que esse negócio estava errado. Já falei, quem é o culpado? Deus, porque se ele quisesse que a gente não fizesse a coisa errada, ele tinha criado perfeito. Não criou, então a culpa é de Deus, não é nossa não. Então, não sabia que aquilo estava errado, não tem problema. Mas na hora que souber que aquilo está errado, mude, né? Essa plaquinha sempre me deixa nervoso. Cada vez que eu vejo essa placa, já sei que eu tenho que correr para encerrar. Mas a gente já está encerrando mesmo. Bom, então, ela começa em nós. E onde ela começa? Nos complexos psicológicos, né? Que a gente já falou, tem uma infinidade de complexos que podem ocasionar isso. Então, os complexos vêm de comportamentos vividos ao longo das experiências sociais, que vão juntando em nosso aparelho psíquico, né, na mente, pela mesma tonalidade afetiva, ou seja, que causem a mesma emoção. Essas experiências formam um núcleo em torno de uma emoção comum. E aí, na linguagem psicológica, né, constela o complexo e ele vai, estando exacerbado, ser essa atração. Então, quem eu estou atraindo? Isso é uma reflexão para nós aí, né? Quem eu estou atraindo? Como é que estão os meus pensamentos? Como é que está a minha vibração? O que eu tenho pensado? Como é que é essa coerência, né, entre o meu pensamento, as minhas palavras e as minhas ações estão? Será que quem eu estou atraindo é quem eu não gostaria? Então, agora que sabemos, né, a gente pode mudar isso. Ninguém precisa continuar fazendo isso. Mas eu ainda não tenho, mesmo que seja a certeza ou a clareza de que isso é certo ou que é errado, mas o que for possível e que você já pode mudar, pode fazer com que isso ocorra de forma diferente. Então, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Então, se eu penso no amor, na fraternidade, naquilo, né, que Jesus falou, né, que primeiro, o maior dos mandamentos, ama teu Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo e não menor, nem menos importante? Ama teu próximo como a ti mesmo. Não foi isso que Jesus falou? Então, todas as vezes, né, que eu estiver dentro dessa sintonia de pensamento, né, eu vou estar resolvendo essa questão, né? Estou atraindo para o meu entorno aquelas pessoas que estão também querendo potencializar, né? Querendo fazer com que mais a gente possa se amar e dessa forma também amar ao próximo. Agora, se as minhas ideias não são
não passam por essa, eu dessa forma também preciso entender que será quem eu vou estar atraindo, né? Então, uma pessoa com ideias radicais, né, vamos dizer assim, e depois se queixa e diz assim, mas puxa, na minha vida acontece tudo dessa forma. Muda, né? Tem um sábio, né, que diz assim, olha, se você não está feliz com o que está recebendo da sua vida nesse momento, mude o que está fazendo. É simples assim, né? Se você mudar o que está fazendo, você vai receber os resultados diferentes. E se você mudar para uma forma que seja melhor, você vai ter os resultados melhores, que é o que você deseja e espera da vida. Então, ó, sua frequência energética diz o que sua vida é hoje, né? Então, podemos passar a vida inteira nos questionando como nossa vida se desenvolve, os rumos que ela toma, as pessoas que entram e saem da nossa vida, mas o mais incrível de tudo é que nunca pensamos que nossa vida é definida pela forma como a conduzimos, né? Aí eu me lembro de uma pessoa que falou assim, poxa, mas não é possível, eu só encontro na minha vida pessoas que querem me passar para trás, que querem me passar a perna, que querem me trair de alguma forma. Eu falei, ó, olha para isso em você, né? Será que você não está também com ruminando essa ideia, né, da lei do Gerson, né, de levar vantagem em tudo? Então, será que eu não estou de alguma forma com isso? Porque se tiver, está explicado aí por que isso acontece, né? Bom, esse é um texto de Adenauer para a nossa reflexão final, que eu achei sensacional. O título é Perfume, né? O que você exala? Né? Ele está nos questionando o que nós estamos exalando. Qual o seu cheiro característico? Para realçar algo que traga boa impressão aos outros, é costume perfumar-se. Há todo tipo de perfume. Há os franceses, os suaves, os fortes, os clássicos, mas há um de inigualável aroma, de alcance infinito, que atinge a todos, que se aproxima de você. Sua exalação é inevitável e constante. É o perfume da bondade, o do bem, no coração e do amor, que nunca cessa. Exale o perfume da bondade no coração para que sua vida seja preenchida de bons momentos e de pessoas perfumadas. Então, é o aroma que a gente precisa exalar, né? O aroma do amor, o aroma da bondade. Puxa, eu não consigo ser essa perfeição 100% do dia. Tudo bem, né? Mas vamos tentar. Tem uma fala, né, uma máxima, vamos dizer assim, do Espiritismo, que eu acho sensacional. E, aliás, foi uma dessas falas que me trouxe para o Espiritismo quando, há mais de 20 anos atrás, eu resolvi estudar o Espiritismo, né? Que diz assim, ó, reconhece-se o verdadeiro espírita, e a gente pode transformar isso, não precisa ser espírita, não, o verdadeiro cristão, a verdadeira boa pessoa, pelo esforço que ela empreende na busca da sua reforma íntima e moral. Não quer dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita, o bom espírita, a boa pessoa, pelas suas boas ações, pelos seus bons atos, mas pelo esforço em que ele faz de se tornar bom. Então, uma vez que eu estou empenhado nessa mudança, uma vez que eu estou empenhado nessa reforma, então esse é o reconhecimento, né, da boa pessoa. E talvez seja essa a melhor atitude, né, da gente saber que a gente pode mudar, saber que a gente pode transformar e que a gente pode ter os melhores resultados, aqueles que a gente deseja e não aqueles que a gente está recebendo, né, da vida, por uma questão da nossa inércia, né, quando a gente não se movimenta, quando a gente deixa o sambinha do meu conterrâneo lá, que eu adoro, né, mas deixa a vida me levar, fica só boa pro samba, né? A gente tem que fazer acontecer, não tem que deixar a vida me levar, porque assim as coisas não se tornarão do jeito que devem ser. Bom, dito isso, eu queria agora dizer o seguinte para vocês. Não acreditem em absolutamente nada do que eu falei. Não acreditem.
eu, se fosse vocês agora, colocava tudo à prova. Ia dizer assim, peraí, que agora eu quero ver se aquele careca falou a verdade. Então, trago aqui uma bibliografia, uma relação de livros, né? Começando pelos Nos Bastidores da Obsessão, Manuel Miranda, o Livro dos Médiuns, né, faz parte do Pentateuco kardeciano, Nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier, Obsessão e Desobsessão, Sueli Schubert, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, fantástico esse livro aqui. Aliás, boa parte do nosso conteúdo hoje foi de Hermínio Miranda. E Conhecendo o Espiritismo, de Adenauer Novaes, que é o livro de vocês. Então, busquem na literatura para ter certeza, né? Vai que eu estou enganando, falei com vocês aqui o que não era, né? Nossa, ele falou tudo aquilo e eu acreditei, não era. Não acreditem. Então, vão conferir, vão buscar para saber se está certo mesmo. Tá bom? Combinado assim? Então, por hoje, muito obrigado. Desejo que tenham um excelente feriado amanhã. Não exagerem, a gente já viu que cervejinha demais dá problema, então não exagerem, né? Mas também não precisa ninguém se privar de nada. Sejam comedidos e tenham paz nessa semana. Eu desejo saúde e paz a todos. Até um próximo encontro. Grande abraço.